Olá, graça e paz. Gostaria de, nessa oportunidade, fazer uma pequena reflexão com um tema: cuidado com os seus pensamentos. E quero usar como referência dois textos da Bíblia. O primeiro se encontra em Eclesiastes 10:20, que diz o seguinte: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a sua voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto. E o outro texto se encontra em Jó 3:25 e 26, que diz o seguinte: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Tem dois pensamentos muito interessantes que dão base a essa linha de raciocínio, que diz o seguinte. Um deles é de Marion Zimmer Bradley, que ele diz assim, cuidado com aquilo que deseja, pois certamente lhe será concedido. E o outro é de Alfredo S. Treza, que diz o seguinte: olha, vem cá, tenha a certeza daquilo que você deseja, pois podes alcançar. Cuidado. Uma coisa muito interessante é que muitas vezes, quando nós nos deparamos com um tipo de informação ou conhecimento que não faz parte do nosso mundo, nós temos a tendência a ignorar, desprezar, às vezes até a ironizar e a debochar aquela informação, porque, como não conhecemos sobre o fato, temos a tendência a totalmente ignorar e desprezar aquilo. Só que o problema é que eu ignorar um fato que existe não vai me livrar das consequências da minha ignorância. Por exemplo, imagine que você está andando por um local e você vê um fio caído no chão e você resolve tocar naquele fio. Mas o que você não sabe é que aquele fio está ligado na alta tensão. A sua ignorância sobre o que aquele fio é e onde ele estava ligado não vai te livrar do choque. A mesma coisa acontece, um outro exemplo, imagine que você está andando por um terreno baldio e você não sabe que aquele terreno baldio está cheio de minas terrestres. E ao você pisar numa, mesmo desconhecendo, você sofrerá as consequências daquela atitude, mesmo sem você saber que algo acontecia ali. Tem uma frase de uma música popular que diz: o acaso vai me proteger enquanto eu ficar distraído. Na realidade, isso não acontece. Quando eu não sei algo, a minha ignorância sobre algum assunto, a única coisa que vai acontecer é eu ficar vulnerável à ação daquele fato sobre a minha vida. O pensamento é a força mais poderosa que existe no universo que a gente vive. Tudo o que existe à nossa volta foi criado duas vezes. Primeiro foi criado na mente e depois se tornou realidade no campo físico. Qualquer coisa, por exemplo, a cama que você está deitado, você deita, ela primeiro existiu na mente de uma pessoa para depois ela se tornar real nesse campo físico. Assim também é a cadeira, o carro, o avião, a moto. Até o emprego que você trabalha, ele foi criado na mente de alguém primeiro para depois ele existir no campo físico. Albert Einstein, ele criou uma fórmula interessante que é E igual a mc ao quadrado. A fórmula da energia se transformando em matéria e matéria se transformando em energia. Na realidade, as duas coisas estão extremamente interligadas uma com a outra. A matéria nada mais é do que a condensação da energia. Quando nós pensamos e o pensamento se torna forte em nossa mente, nós acabamos trazendo à existência aquilo que nós pensamos. Isso aconteceu com Jó no texto da Bíblia. Jó, ele menciona que o que ele mais temia acabou acontecendo com ele. E ele diz: não sosseguei nenhum segundo, nenhum minuto. E aquilo veio sobre mim. Todas as vezes que você fica pensando muito num determinado assunto, aquilo acaba se tornando realidade na sua vida. Existem muitas doenças psicossomáticas. Elas, na realidade, existiram na mente da pessoa e trouxe consequências para o corpo físico. Isso acontece em várias áreas da vida das pessoas. Nós, como seres humanos, nós temos um potencial energético
muito grande. E os cientistas têm estudado isso. Para se ter uma ideia, nós consumimos em média o equivalente a uma lâmpada de 100 watts de potência. Isso, se fosse transformado em energia elétrica, geraria uma quantidade enorme. Os cientistas fizeram certa vez um cálculo e chegaram à conclusão de que nós somos compostos aproximadamente de 10 trilhões de células. Cada célula do nosso corpo é como se fosse uma pequena bateria. Ela proporciona mais ou menos 1,4 volts, cada uma delas. Se você multiplicar isso pela quantidade de célula, você vai ter aproximadamente 14 trilhões de volts que pode estar correndo pelo seu corpo. E uma coisa que automaticamente essa energia sendo gerada no nosso corpo, ela cria ao nosso redor uma coisa chamada de campo eletromagnético. As pessoas chamam, por exemplo, como aura. Ela se propaga a uma certa distância do nosso corpo. E isso é facilmente provado que o nosso estado emocional influencia o ambiente à nossa volta. Tenho certeza que muitos de vocês já se aproximaram de alguma pessoa e sentiram um mal-estar só de se aproximar daquela pessoa. E tem outras pessoas que se aproxima, você se sente bem. É porque a energia que essa pessoa está emanando, pelos pensamentos que ela tem, estão transcendendo o seu corpo, estão alcançando o ambiente à sua volta. Existe casa que você entra e você sente na mesma hora que o ambiente está carregado. Como que você vai sentir um ambiente carregado? A energia que aquela pessoa propagou naquele ambiente impregnou aquele local. E a pergunta, que tipo de pensamentos você tem tido? Tu tem tido pensamentos bons ou pensamentos ruins a seu respeito? Segundo alguns estudiosos, dizem que 80% das pessoas pensam mais coisas negativas do que positivas. É necessário que nós começamos a se preocupar mais com o tipo de pensamento que tem inundado a nossa mente, para que nós possamos então começar a controlar isso. Uma coisa interessante é um instrumento musical que existe chamado, que ele é o Theremin. Theremin é um instrumento criado por um russo que ele emite sons, notas musicais apenas aproximando a mão da antena. O teu campo eletromagnético, ao se aproximar da antena, começa a emitir notas musicais. E você depois pode até procurar no Google, Theremin, o nome desse instrumento musical. É uma coisa impressionante, uma prova clara de que o seu campo magnético transcende o seu corpo. Cada pensamento que você tem, quando ele é carregado de uma emoção, ele acaba se tornando em palavras também. Você já reparou que a maioria das vezes, nós sempre quando nos irritamos com algo, abrimos a boca e proferimos palavras negativas? Como essas palavras estão carregadas de sentimento, elas têm um impacto muito maior sobre as circunstâncias à nossa volta. As nossas crenças limitam a gente em muitas coisas. Tem crenças limitantes como, por exemplo, eu não vou conseguir, não vai dar certo, isso não é para mim, eu não nasci para isso, nada dá certo na minha vida, e por aí, e aí vai um monte de frases que normalmente nós falamos limitando as coisas na nossa vida. A maioria das pessoas que conseguiram algo, elas pensaram em algo, proferiram palavras àquele respeito e conseguiram galgar posições. Existem várias pessoas, como por exemplo o próprio Bruce Lee, ele fez uma carta e nessa carta ele disse o quanto ele queria ganhar e em troca disso ele ia mostrar para o mundo o Kung Fu. E nós conhecemos Bruce Lee, foi o maior lutador de artes marciais. Jim Carrey também fez a mesma coisa. Ele pegou um cheque, escreveu um cheque e nesse cheque ele colocou um valor que ele iria sacar assim que ele tivesse passado um tempo determinado. Se não me falha a memória, acho que era no ano seguinte. Ele fez um filme, aquele O Todo-Poderoso, e ganhou milhões de dólares. Ele pôde então ir lá no banco e sacar esse cheque que ele tinha falado. E a pergunta que eu quero fazer, que tipo de pensamento você tem tido a seu respeito? Você tem tido pensamentos bons ou pensamentos ruins? Eu te convido nessa ocasião a você fazer um teste com você. Comece a partir de agora a projetar pensamentos bons a seu respeito e sobre coisas que você pretende alcançar e conseguir. Comece a imaginar detalhes disso que você quer. E após você imaginar detalhes, comece a sentir a emoção inundando o seu ser relacionado a esse aspecto. Logo depois, você comece a proferir palavras embasando esse pensamento. Eu tenho certeza que muita coisa na sua vida vai começar a acontecer.
o que nós temos que prestar atenção é também o tipo de coisas que temos atraído para perto de nós à medida das coisas que nós estamos falando. Eu não sei se você já ouviu falar de pessoa como seca-pimenteira, né? A pessoa chega perto de um local, elogia uma planta e do nada essa planta seca. Ou então a pessoa elogia um animal, o animal fica doente e morre. Tem pessoas que ao entrar na nossa casa, o clima muda completamente. Esse tipo de pessoa está carregando uma carga negativa pelos pensamentos que ela tem nutrido ao longo da vida dela. Existem pessoas que ao chegar perto de nós atrapalham o nosso desenvolvimento. É preciso que a partir de hoje você comece a prestar mais atenção no poder que o pensamento tem sobre a sua vida. Como ele tem causado as coisas à sua volta. Eu tenho certeza que você vai melhorar em muitos aspectos somente começando agora a pensar coisas positivas. A Bíblia tem um texto interessante que ela menciona, e gostaria de estar lendo para você, que fala em Filipenses 4:8. A Bíblia diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A Bíblia nos estimula o tempo todo a ficar usando a nossa mente com pensamentos positivos, com coisas boas. Existem vários versículos na Bíblia que nós somos estimulados a ficar ocupando a nossa mente com coisas boas. Comece a selecionar aquilo que você está assistindo, aquilo que você está vendo, o tipo de assunto que você está conversando. E comece a partir de agora a somente selecionar assuntos positivos, coisas boas e pensamentos positivos. Você vai ver a diferença que isso vai causar na sua vida. Preste atenção. Os teus tipos de pensamento têm sido pensamentos bons ou você só tem pensado coisa ruim? Eu te convido a partir de hoje a mudar a sua forma de ver o mundo à sua volta. E tenha certeza, os seus pensamentos é que te levaram até aí. E são os seus pensamentos que vão te levar a posições maiores. Que Deus te abençoe.